José Carlos Santos tinha 42 anos quando uma onça pintada de 85 quilos decidiu que ele seria sua próxima refeição. Não era algo que se esperaria acontecer a um homem que havia passado 20 anos navegando pelos rios do Pantanal sem um arranhão sequer. Mas na manhã de 23 de março de 2022, nas águas barrentas do rio Paraguai, próximo à fazenda Porto Jofre, a natureza mostrou que suas regras são escritas com garras e presas. Se Zé Carlos soubesse que aquela fêmea magnífica que havia observado durante meses se tornaria sua caçadora pessoal, o Pantanal é um teatro onde vida e morte dançam diariamente. Para os 2.500 fazendeiros da região, a convivência com onças pintadas não é romantismo ecológico, é uma realidade econômica brutal que custa milhões em perdas de gado anualmente. A fazenda Porto Jofre, com seus 8.000 hectares de planície alagável, havia encontrado uma solução inusitada para esse problema ancestral: búfalos guardiões. Desde 2018, o proprietário Antônio Ribeiro havia implementado um sistema revolucionário. 20 búfalos d'água, cada um pesando entre 600 e 750 quilos, eram estrategicamente posicionados entre o gado Nelore e as matas ciliares dos rios, exatamente de onde as onças emergiam para suas caçadas noturnas. Era uma estratégia que funcionava perfeitamente até que uma onça decidiu mudar as regras do jogo. A história começou 6 meses antes do ataque, quando Zé Carlos, piloto de barco e caseiro da fazenda há 15 anos, notou uma presença particular durante os passeios turísticos. Uma onça fêmea adulta, com rosetas perfeitas e músculos ondulando sob pelagem dourada, havia estabelecido território próximo ao porto da fazenda. Os turistas a adoravam. Ela aparecia regularmente durante os safaris fotográficos, posando majestosamente nos galhos baixos das figueiras ou bebendo água na margem do rio. Era o que os guias chamavam de onça modelo, previsível, fotogênica e aparentemente inofensiva. Ela era nossa estrela, Zé Carlos recordaria posteriormente. Todo mundo queria foto dela. Mas estrelas selvagens seguem roteiros escritos por instintos, não por expectativas humanas. O primeiro sinal de que algo havia mudado veio em outubro de 2021. Durante um passeio matinal com turistas alemães, a onça, que Zé Carlos havia apelidado carinhosamente de Dourada, fez algo inédito. Em vez de manter a distância respeitosa habitual, ela desceu até a margem e caminhou paralelamente ao barco por quase 1 quilômetro. Dourada parecia diferente, Zé Carlos contou posteriormente aos investigadores. Seus olhos, ela não estava apenas olhando o barco, estava olhando para mim. O comportamento era sutil, mas perturbador. A onça mantinha contato visual direto com Zé Carlos, ignorando os 8 turistas que clicavam freneticamente suas câmeras. Era como se tivesse escolhido um alvo específico. Dr. Marina Fonseca, bióloga especialista em comportamento felino que trabalhava na região, havia alertado sobre esse tipo de comportamento. Quando uma onça começa a individualizar humanos, é um sinal de alerta vermelho. Elas estão avaliando, testando, aprendendo. Infelizmente, ninguém levou o aviso a sério até que fosse tarde demais. Os meses seguintes trouxeram uma escalada sutil, mas consistente. Dourada começou a aparecer com mais frequência, sempre posicionada estrategicamente para observar as atividades humanas da fazenda. Ela havia descoberto a rotina de Zé Carlos: saídas matinais às 6 horas, retorno ao meio-dia, nova saída às 14 horas para os passeios vespertinos. Em janeiro de 2022, ela fez sua primeira tentativa. Durante um passeio vespertino com uma família brasileira de São Paulo, Dourada emergiu da vegetação e se posicionou em uma árvore diretamente sobre o canal por onde o barco passaria. Era uma emboscada clássica. A posição permitiria que ela saltasse diretamente sobre a embarcação. Eu vi ela lá em cima e soube imediatamente que algo estava errado. Zé Carlos relembrou. Não era comportamento normal. Ela estava caçando. Zé Carlos cortou o motor e deixou o barco derivar silenciosamente pelo canal, mantendo distância da árvore. Dourada permaneceu imóvel por 15 minutos,
claramente esperando que a embarcação se aproximasse. Quando percebeu que isso não aconteceria, desceu da árvore e desapareceu na mata. Era um ensaio geral para algo muito mais sinistro. Durante os 2 meses seguintes, Dourada intensificou sua vigilância. Ela havia mapeado completamente os movimentos de Zé Carlos e começado a testar diferentes estratégias de aproximação. Às vezes aparecia nadando próximo ao barco. Em outras ocasiões, seguia pela margem, sempre focada no mesmo alvo. Zé Carlos, homem simples do interior, não tinha formação em comportamento animal, mas seus 20 anos no Pantanal haviam desenvolvido instintos aguçados. Ele sabia que estava sendo caçado. Falei para o patrão que a Dourada estava estranha, ele contou, mas ele disse que eu estava imaginando coisas. Onça não caça gente, ele falava. Era uma crença perigosa baseada em estatísticas, não em realidade comportamental. A manhã de 23 de março de 2022, amanheceu com a neblina característica do final do verão pantaneiro. Zé Carlos havia acordado às 5h30, como sempre, para preparar o barco para o primeiro grupo de turistas do dia, um casal de italianos interessados em fotografia de vida selvagem. Às 6h15, ele estava navegando pelo canal principal quando notou movimento na margem esquerda. Era Dourada, caminhando paralela ao barco, com uma determinação que fez o estômago dele se contrair. Ela não estava mais testando, ele lembrou. Estava decidida. O que aconteceu a seguir se desenrolou em câmera lenta e velocidade brutal simultaneamente. Dourada acelerou sua caminhada pela margem, mantendo o barco em sua linha de visão. Quando Zé Carlos tentou acelerar para deixá-la para trás, a onça antecipou o movimento e cortou através da mata para interceptar o barco em um ponto mais à frente. Era uma demonstração de inteligência tática que gelou o sangue de qualquer um que entendesse suas implicações. O ataque veio quando Zé Carlos navegava por um canal estreito flanqueado por vegetação densa. Dourada havia se posicionado em uma árvore baixa que se estendia sobre a água, exatamente como havia feito 2 meses antes. Mas desta vez, ela não esperou. Com a precisão mortal de um predador experimentado, Dourada saltou da árvore diretamente sobre o barco. Seus 85 quilos de músculos e garras transformaram a embarcação de alumínio em uma zona de guerra aquática. Zé Carlos teve apenas 1 segundo para processar o que estava acontecendo antes que as garras da onça se cravassem em suas costas. A força do impacto o jogou para a frente, e ele perdeu o controle do barco, que começou a girar em círculos com o motor ainda funcionando. Senti as garras entrando nas minhas costas como facas, ele descreveu posteriormente. E os dentes? Jesus! Os dentes! Dourada havia agarrado Zé Carlos pelo ombro direito, suas mandíbulas poderosas, exercendo uma pressão que fraturou sua clavícula instantaneamente. Sangue começou a escorrer, tingindo a água barrenta do rio. Era o momento que ela havia planejado meticulosamente durante meses, mas Dourada havia cometido um erro crucial em seus cálculos predatórios. Ela havia subestimado a proximidade dos guardiões da fazenda. Os 20 búfalos da fazenda Porto Jofre estavam pastando a aproximadamente 200 metros do canal quando ouviram os gritos de Zé Carlos. O som de um humano em perigo ativou algo primitivo nos cérebros dos búfalos. Não proteção territorial, mas reconhecimento de que Zé Carlos era parte de seu grupo familiar. Durante 4 anos, Zé Carlos havia sido responsável por alimentar, cuidar e mover os búfalos. Ele conhecia cada animal pelo nome, sabia seus temperamentos individuais e havia desenvolvido uma relação de confiança mútua que transcendia espécies. Aquela relação estava prestes a salvar sua vida. Touro, o búfalo macho alfa de 750 quilos, foi o primeiro a reagir. Ao ouvir os gritos de Zé Carlos, ele levantou a cabeça massiva, farejou o ar e identificou instantaneamente o cheiro de sangue humano misturado com o odor acre de onça. O que aconteceu a seguir foi uma das demonstrações mais impressionantes de comportamento protetor interespécies já registradas no Pantanal. Touro emitiu um mugido grave e profundo que ecoou pela planície alagável como um grito de guerra. Os outros 19 búfalos reagiram imediatamente,
formando uma linha de batalha que se movia em direção ao rio com a força de um trem de carga. Eram 2.000 quilos de músculos, chifres e fúria maternal direcionados contra uma única onça. Dourada, no meio de seu ataque, ouviu o som dos cascos aproximando-se antes de ver a horda de búfalos. Instintivamente, ela sabia que havia cometido um erro tático grave. Onças são predadores solitários, adaptadas para emboscadas rápidas e fuga imediata. Enfrentar 20 búfalos furiosos não estava em seu repertório evolutivo, mas ela estava comprometida demais com o ataque para recuar facilmente. Zé Carlos, meio inconsciente devido à perda de sangue e ao choque, sentiu as mandíbulas da onça afrouxarem ligeiramente quando ela percebeu a aproximação dos búfalos. Era a abertura que ele precisava. Com um esforço desesperado, ele se jogou na água barrenta do rio. A água que sempre havia sido seu elemento salvador se tornaria seu campo de batalha final. Dourada hesitou por um momento crucial. Perseguir Zé Carlos na água significaria se tornar vulnerável aos búfalos que agora se aproximavam da margem. Ficar no barco significava enfrentar uma multidão enfurecida de herbívoros gigantes. Ela escolheu a água. O que se seguiu foi uma perseguição aquática que durou 7 minutos agonizantes. Dourada, embora excelente nadadora, estava lutando contra a correnteza e tentando simultaneamente capturar uma presa que conhecia cada centímetro daquele rio. Zé Carlos, impulsionado pela adrenalina e pelo instinto de sobrevivência, nadou em direção a uma pequena ilha de vegetação a 50 metros da margem. Sabia que se conseguisse alcançá-la, teria uma chance de se defender ou pelo menos de tornar o ataque mais difícil para Dourada. Mas a onça era mais rápida na água. Dourada alcançou Zé Carlos quando ele estava a apenas 15 metros da ilha. Suas garras se cravaram novamente em suas costas, desta vez com a intenção clara de arrastá-lo para o fundo. Era nesse momento que os búfalos fizeram algo extraordinário. Touro, seguido por 5 outros machos, entrou na água. Búfalos são nadadores excepcionais, e a visão de 6 gigantes aquáticos de 700 quilos cada um, avançando através do rio como navios de guerra vivos, é algo que impressiona até mesmo uma onça experiente. A natureza estava redefinindo as regras de engajamento. Dourada percebeu imediatamente que a situação havia se tornado insustentável. Ela soltou Zé Carlos e nadou desesperadamente em direção à margem oposta, mas os búfalos eram implacáveis em sua perseguição. Touro, movendo-se através da água com uma velocidade surpreendente para seu tamanho, quase alcançou Dourada antes que ela conseguisse sair do rio. Seus chifres massivos passaram a centímetros da cauda da onça quando ela se lançou para a margem. Zé Carlos, livre do ataque, mas gravemente ferido, conseguiu nadar até a pequena ilha onde permaneceu até que a equipe de resgate chegasse 40 minutos depois. Ele havia sobrevivido ao impossível, um ataque de onça no meio do rio. Dr. Henrique Machado, veterinário que tratou dos ferimentos de Zé Carlos no hospital de Cáceres, ficou impressionado com a natureza específica dos danos. Os ferimentos eram consistentes com um ataque de onça. Ele registrou em seu relatório múltiplas lacerações profundas nos ombros e costas, fratura de clavícula e sinais de que ele havia sido arrastado pelas garras. O mais notável, segundo o Dr. Machado, era o que não estava presente: ferimentos fatais no pescoço ou cabeça. Uma onça que quer matar vai direto para a jugular ou crânio, ele explicou. Estes ferimentos sugerem que o ataque foi interrompido antes que ela pudesse executar o golpe final. Os búfalos haviam salvado Zé Carlos literalmente no último segundo. Zé Carlos passou uma semana no hospital, recebendo cuidados para suas feridas e tratamento preventivo contra infecções. Durante sua recuperação, ele recebeu visitas diárias dos funcionários da fazenda e, surpreendentemente, de Dr. Marina Fonseca, a bióloga que havia alertado sobre o comportamento anômalo de Dourada. O que aconteceu com você confirma nossas piores suspeitas, ela disse a Zé Carlos. Dourada havia desenvolvido um comportamento de caça focado especificamente em humanos. Análises comportamentais subsequentes revelaram que Dourada havia exibido sinais clássicos,
do que os especialistas chamam de fixação predatória, quando um predador individual desenvolve preferência por um tipo específico de presa, neste caso, humanos. Era um comportamento que tornava a onça perigosa demais para permanecer em liberdade. A decisão sobre o destino de Dourada gerou controvérsia na comunidade de conservação. Onças pintadas são espécie protegida e, tradicionalmente, animais que atacam humanos são eutanasiados. Mas Dr. Fonseca argumentou por uma alternativa. Dourada é um espécime magnífico e geneticamente valioso. Ela pleiteou às autoridades ambientais. Em vez de sacrificá-la, deveríamos estudar seu comportamento e mantê-la em cativeiro controlado. Após 2 semanas de debates, foi tomada uma decisão sem precedentes. Dourada seria capturada viva e transferida para o Centro de Conservação de Onças Pintadas de Corumbá, onde viveria em um grande cercado e seria objeto de estudos comportamentais. Era uma sentença de prisão perpétua, mas que salvaria sua vida. A captura de Dourada foi uma operação militar. 20 especialistas em vida selvagem, veterinários e oficiais ambientais cercaram uma área de 5 km², onde ela havia estabelecido território após o ataque. Levou 3 dias para localizá-la. Quando finalmente foi encontrada, Dourada estava exatamente onde os especialistas previram, observando a fazenda Porto Jofre de uma árvore alta, claramente planejando outra tentativa. Mesmo após o ataque frustrado, ela não havia desistido de sua obsessão. A tranquilização foi realizada com precisão cirúrgica. Um único dardo com sedativo foi suficiente para derrubar Dourada, que foi imediatamente transportada para Corumbá em uma jaula especialmente construída. No centro de conservação, ela foi alojada em um cercado de 2 hectares com ambiente que replicava seu habitat natural. Havia árvores para escalar, um lago para nadar e presas vivas para caçar. Era luxuoso para os padrões de cativeiro, mas ainda assim uma prisão. Zé Carlos retornou ao trabalho 6 semanas após o ataque, mas não era mais o mesmo homem. As cicatrizes físicas eram evidentes. 4 linhas paralelas em suas costas onde as garras de Dourada haviam se cravado. Mas as cicatrizes psicológicas eram mais profundas. Primeiro mês foi difícil, ele admitiu. Toda a sombra no rio parecia uma onça. Todo barulho na mata me fazia suar frio. Mas, gradualmente, com o apoio de sua família e colegas, Zé Carlos começou a se adaptar à nova realidade. Ele instalou um sistema de comunicação por rádio em seu barco, modificou suas rotas para evitar áreas de vegetação densa e nunca mais navegou sozinho. O Pantanal havia lhe ensinado que até mesmo 20 anos de experiência não o tornavam invulnerável. Os búfalos que salvaram sua vida se tornaram celebridades locais. Touro, em particular, recebeu atenção especial de Zé Carlos, que passou a trazer frutas frescas para o búfalo todas as manhãs. Ele salvou minha vida, Zé Carlos dizia a qualquer um que quisesse ouvir. Como eu não ia retribuir? A relação entre Zé Carlos e os búfalos se aprofundou após o incidente. Ele passou a entender melhor seus comportamentos, comunicação e hierarquia social. Em certo sentido, o ataque de Dourada havia criado um vínculo interespécies que transcendia a simples convivência profissional. Havia se tornado parte do rebanho. 18 meses após o ataque, Zé Carlos recebeu uma visita inesperada. Dr. Fonseca veio à fazenda com notícias sobre Dourada. Ela está bem, a bióloga relatou. Fisicamente saudável, adaptada ao cativeiro. Mas há algo que você precisa saber. Estudos comportamentais haviam revelado que Dourada ainda exibia comportamentos de caça direcionados a humanos. Quando cuidadores se aproximavam de seu cercado, ela os seguia com os olhos, avaliava movimentos e demonstrava sinais claros de interesse predatório. Ela nunca perdeu a fixação, Dr. Fonseca explicou. Mesmo em cativeiro, ainda vê humanos como presas preferenciais. Era uma confirmação perturbadora de que algumas mudanças comportamentais são irreversíveis. Para Zé Carlos, essa informação trouxe uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque confirmava que sua captura havia sido necessária. Dourada realmente representava um perigo contínuo. Tristeza,
porque a onça que ele havia admirado durante anos estava perdida para sempre para a vida selvagem. É triste pensar nela presa. Ele refletiu, mas é melhor do que ter ela morta, e é melhor do que ter ela matando alguém. Era uma sabedoria nascida de experiência traumática. Hoje, 5 anos após o ataque, a Fazenda Porto Jofre continua operando seu sistema de búfalos guardiões com sucesso renovado. As perdas de gado por predação de onças diminuíram drasticamente e não houve outros incidentes envolvendo ataques a humanos. Zé Carlos, agora com 47 anos, continua pilotando barcos para turistas, contando sua história para qualquer um interessado em ouvir. Suas cicatrizes são um lembrete constante de que o Pantanal é território selvagem, onde a natureza escreve suas próprias regras. Os búfalos que o salvaram continuam pastando nas planícies alagáveis, blissfully unaware de que são heróis. Touro, agora com 12 anos, ainda é o líder do rebanho e continua recebendo suas frutas matinais de Zé Carlos. É um ritual de gratidão que transcende espécies. Dourada permanece no Centro de Conservação de Corumbá, onde se tornou objeto de estudos comportamentais importantes para a compreensão da psicologia felina. Suas contribuições para a ciência podem eventualmente ajudar a prevenir futuros ataques e desenvolver melhores estratégias de conservação. Especialistas de todo o mundo visitam o centro para observar uma onça com fixação predatória em humanos. Um comportamento raro, mas crescente, à medida que o habitat selvagem diminui e o contato humano-animal aumenta. Sua prisão se tornou sua contribuição final para a conservação de sua espécie. Dr. Fonseca continua estudando o comportamento de grandes felinos no Pantanal, usando o caso de Dourada como exemplo em conferências internacionais sobre conflito humano-vida selvagem. O caso de Zé Carlos nos ensinou várias lições importantes. Ela explica em suas apresentações. Primeiro, que alguns comportamentos predatórios podem se desenvolver gradualmente ao longo de meses. Segundo, que soluções criativas como búfalos guardiões podem funcionar de maneiras inesperadas. E terceiro, que nem sempre a eutanásia é a única opção para animais problemáticos. Cada cicatriz conta uma história. Cada história ensina uma lição. A história de Zé Carlos se tornou lenda no Pantanal. Um conto de sobrevivência que ilustra tanto os perigos quanto as possibilidades de coexistência entre humanos e vida selvagem. É contada em bares de Cáceres, em salas de aula de biologia e em conferências internacionais de conservação. Para os fazendeiros da região, tornou-se um caso de estudo sobre manejo inovador de conflitos. Para conservacionistas, é um exemplo de como alternativas criativas podem beneficiar tanto humanos quanto animais. Para Zé Carlos, é simplesmente a experiência que redefiniu sua relação com o mundo natural, que ele chama de lar. No final, todos aprenderam que no Pantanal, sobrevivência é uma questão de adaptação, respeito mútuo e guardiões improváveis.